E aí, meus amiguinhos, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Kathleen. Ela vai falar para a gente sobre como foi que ela aprovou na prova da Unirg. A gente está aí sabendo, várias pessoas que aprovaram na Unirg, várias pessoas que aprovaram no INEP, e a doutora Kathleen aprovou na Unirg. Vamos conversar com ela sobre como foi essa prova, o que foi que ela fez. Vamos lá, vamos embora. Bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, doutor. Tudo sim, graças a Deus. E contigo? Graças a Deus, tudo bem. Eu fiquei muito feliz quando você falou que tinha aprovado. Fiquei feliz, porque foi uma batalha, naquela parte dos recursos foi uma batalha grande. A gente tava ali, né? Sim, foi uma loucura, porque não liberaram os vídeos, não sabia como que ia funcionar. Então foi bem frustrante, angustiante, porque não tinha um norte, na verdade. É lógico, é verdade. Me conta, fala um pouquinho sobre você, onde você se formou, há quanto tempo, como é que foi? Eu sou da Bolívia, da UPAL, me formei dia 17 de dezembro, foi meu grado. De agora? Entrei do ano passado? De agora, do ano passado. Quando surgiu as inscrições na Unirg, eu entrei com liminar, eu falei, eu vou fazer essa prova de qualquer forma. E aí minha mãe faz, não sei o que e tal, aí fiz minha inscrição, fiquei com o meu boleto, e o boleto se vencia no dia 17, no dia do meu grado. Eu disse, eu não vou pagar não, porque vai que eu não aprovo no grado. Aí, mesmo assim, eu falei, não, vai dar certo. Aí paguei o boleto, depois mudaram as inscrições, então não precisei mais de liminar de nada, já entrei com a minha documentação, fizemos carta para a reitora da UPAL, tudo, conseguimos nossa documentação. Aí, desde a inscrição já foi uma loucura a Unirg. Quem era que ia acontecer? Acabou que uma prova que ia ser em fevereiro foi para abril, depois do INEP. Entendi. Aí me conta, você então, a primeira prova que você fez foi da Unirg, então? Não tinha nem feito o INEP, já foi fazer a da Unirg? Não, eu fiz o INEP em março. Ah, teve em março, verdade. Você fez o INEP Fiz em março. O INEP em março e a Unirg em abril. Entendi. Me conta, como foi que você se preparou para a prova da Unirg? Como foi que você estudou? Da Unirg, eu sou bem... Foi como eu acho que eu até comentei contigo no curso prático, que eu realmente não te conhecia nada. Já tinha ouvido falar, só que não acompanhava. Quando foi para o INEP, eu estudei muito por outros cursos, e aí fiquei pirada, né? Muito pilhada, porque eu não tinha conseguido terminar o conteúdo, não tinha estudado para o INEP, nada. Aí foi quando eu comecei, faltando mais ou menos uma semana para o INEP, foi que eu te conheci. E comecei a ver a maratona e tal. E aí foi que eu não tinha essa, como é que diz, de responder questão. Eu queria saber o máximo de conhecimento, adquirir o máximo de conhecimento e esqueci as questões. Então, quando eu fui para o INEP, eu fui totalmente despreparada. Aí eu cheguei na prova do INEP e tinha muitas coisas que eu tinha visto de segundos que você tinha falado, e eu falei, nossa, o Rafael falou sobre isso. Vou fazer o curso para agora. E quando foi para onde eu comecei a me preparar só pelo seu curso. Ainda eu disse, não vou comprar, começar a ver os vídeos dele no YouTube e depois eu compro o curso. Aí comecei, vi todos os seus vídeos, todos. Acho que das provas de 2011 até 2021. Todas eu vi. Aí foi quando eu comecei a responder questões. Então, quando eu fui para a Unirg, eu já fui bem preparada. Entendi. Já em responder questões. Aí peguei todas as provas de residência da Unirg, imprimi tudo, comecei a estudar por questões também, né? Aí quando eu fiz a prova da Unirg, eu me desesperei, porque o nível foi muito, muito complicado. Aí eu comprei o curso da teoria. Acho que com 3 dias que eu comprei o curso da teoria, saiu o resultado que eu tinha aprovado na teoria. Eu falei, não é possível. Eu disse, tá bom. Que bom que deu certo. Aí já comprei o da prática, eu falei, agora eu vou com o Rafael, onde for o da prática, eu vou atrás dele. Rapaz, tá vendo aí? O bom é que deu certo. Se desse errado, aí era que o problema, né? Mas deu certo. Eita, história complicada. Foi comprando, deu certo, passou. Deu certo, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a prova teórica da Unirg. Então, quais dicas, agora que você já fez a prova, quais dicas você daria para quem vai fazer a prova da Unirg? A teórica.
Eu acredito que a teórica da Unirg é responder as provas de residência também. Tem um certo padrão, não é totalmente fora. E estudar muito aquelas coisas que você acha que não é importante, começar a estudar. Tipo, como gráfico, nível de saúde, preventiva. Uma coisa que não cai tanto no INEP e na Unirg foi muito saúde mental. Acredito que mais esses temas, você realmente se aprofundar mais em saúde mental e se aprofundar, eu acho que ao invés de você pegar um padrão, você pegar mesmo definição da doença, tratamento, o básico, né, de toda a enfermidade mesmo. Entendi. Estudar já um pouco diferente do INEP, porque o INEP, por exemplo, tuberculose, se cai só tratamento, na Unirg não. Pode tanto perguntar tratamento, como pode perguntar definição da enfermidade, digamos. Entendi. Doutora, aí você aprovou na Unirg na prova teórica. Aí você foi fazer o curso prático, que não era da Unirg, era para o INEP. Aí vocês, quando falaram comigo, sempre para comprar, eu sempre dizia, olha, eu não tenho curso para a Unirg, e quem estiver lhe vendendo o curso para a Unirg está mentindo, porque a Unirg ninguém sabe como vai ser. E realmente, foi totalmente diferente do que a gente esperava. Como você se preparou para a prova da Unirg, a prova prática, lá antes de saber como era? Olha, a gente estava se preparando muito por checklist. Continuamos mesmo o mesmo padrão do INEP, porque o único pequeno edital que tinha saído sobre a prova falava que ia ser checklist. Então, estudamos tudo em cima de checklist. Só que é o que eu estava até comentando com os amigos meus, que mesmo sendo a prova totalmente diferente do checklist, se eu tivesse feito qualquer outro curso, eu não teria ido bem. Mas o seu, sim. Porque eu lembro muito bem a gente conversando e você falava, eu não sei como é que vai ser o padrão da Unirg, mas pode ser isso, pode ser aquilo. A gente conversando mesmo. Então, tanto me preparou mentalmente, porque eu não sabia como ia ser, mas a gente já tinha falado que poderia ser sem ator, só falando. A gente já tinha feito várias teorias que realmente aconteceu. Então, não foi tanta surpresa assim. Entendi. E eu acredito que outros cursos não fizeram isso. Porque todo mundo que eu falava foi só checklist, só checklist. E a gente não, já tinha se preparado para isso. Sobre procedimentos, sobre treinar sem atores, sobre tudo que poderia ser diferente. Entendi. Então, realmente, isso me ajudou muito. E uma coisa que eu falei também é que você é cristão. Então, isso pessoalmente me ajudou muito. Porque pelas coisas que você falava, me ajudou muito emocionalmente também. Então, me preparou muito por isso. Talvez não só do checklist em cima, mas da prova de todo. Eu estava preparada para o que viesse. Entendi. Você vê, eu conversei com vários de vocês que aprovaram. Foram muitos de vocês que aprovaram, que fizeram o curso. Foram poucos que fizeram o curso que eram para a Unirg. Mas dos que fizeram, acho que foram 10 ou 12 que fizeram do curso da gente que era para a Unirg. Acho que foram uns 10. E de vocês, acho que uns 8 aprovaram dos 10. Só acho que teve, acho que foram 10 a 12 pessoas, e acho que uns 8 de vocês aprovaram. Mais ou menos, agora eu estou pensando, acho que foram uns 8. 7 e 8 que aprovaram. Então foi muito alta o nível de aprovação, mesmo não sendo preparado para a Unirg. Conta um pouquinho como foi a prova prática lá no dia. O que foi que aconteceu lá? Assim, eu acredito que quem fez no primeiro dia foi um choque maior, porque foi a primeira. Só que eu já fiz no terceiro dia. Então, no terceiro dia, a gente ficava lá eu fui no primeiro dia. Já fiquei lá. Aí eu ficava lá no hotel lá embaixo, só esperando a galera chegar da prova para contar a experiência. Então eu fui colhendo informações. Quando eu fui para lá, eu já fui mais ou menos sabendo como era que estava sendo o nível da prova, o que eu ia fazer. Então isso me ajudou muito. Quando chegou lá, teve um cara lá que passou 1 hora palestrando. Esquece INEP, esquece padrão INEP. Só que como eu já estava sem isso na cabeça, então eu disse, não, eu vou continuar meu checklist, só que como eles não querem padrão INEP, eu vou só pular. Se tá numa parte só de anamnese, então eu vou fazer só anamnese e esquecer os outros. Se eles querem direto para o exame físico, eu vou fazer tudo do checklist do exame físico, mas só do exame físico. Então eu fiz isso, eu continuei no padrão INEP,
no checklist, só que pulando as partes. Entendi. Eu não pulava, às vezes eu pulava a apresentação, às vezes eu fazia a apresentação, às vezes eu já pulava lá pro tratamento, e assim foi indo, mas seguindo meu padrão na minha cabeça, o meu esqueleto. Entendi. Ou seja, você não escutou o que disse. E essa é uma informação muito importante. Todos que seguiram o que você falou, isso daí, não escutar e continuar fazendo a mesma estratégia, teve até um de vocês, esqueci o nome dele, que ele disse assim, Rafael, eu não sabia fazer outra coisa. Eu só sabia fazer o esqueleto. Eu só sabia isso. Se eu fosse inventar de fazer outra coisa, eu não ia saber o que fazer. Então eu disse, rapaz, eu vou fazer esqueleto, porque eu só sei fazer esqueleto. E ele disse que aprovou. E ele aprovou, parece que ele aprovou, eu não lembro agora. Aí ele aprovou e disse, pronto, foi perfeito. Eu não escutei o que ele disse. Porque o que isso daí serve para quê? Para desestabilizar a pessoa. Você chegar antes da prova e o cara dizer como é que você tem que fazer a prova, ué, isso aí é para desestabilizar. Totalmente. Sim, e uma galera, tipo, saiu fora por conta disso. E aí pulou tudo. Eu disse, não, eu vou ser mais objetiva, não vou fazer da apresentação a despedida completa, mas eu vou seguir o meu padrão. Entendi. Tanto que... perdão. Pode falar. É tanto que tinha uma questão lá, uma estação lá, que falava que tinha um esteto e tinha um esfigmomanômetro em cima da mesa. E a maioria, como falou que não era para fazer exame físico, não era para fazer nada, nem teve curiosidade. E tinha um critério que era saber manusear o esteto. E aí, na hora que eu vi lá na estação, em todas as estações, não tinha nada. Tinha um esteto, um esfigmomanômetro, eu peguei e falei, tem alguma coisa aqui. Eu falei, eu posso aferir a pressão da paciente? Aí ele pegou e falou, pode. Peguei, aferia a pressão da paciente e tudo. Só que nem terminei. Só na hora que eu peguei o esteto e já fui colocando, ele já pegou, considere realizado. Tá vendo? E aí ganhei os 2,5 do critério, que nem imaginava. Tá vendo? Eu falei, não é possível, eles não iam colocar isso aqui de graça, né? Mas isso é malandragem. Isso é malandragem. É o que a gente faz lá no curso. O que eu disse para vocês? Observem tudo que está na estação, porque tudo é de importância. Seja para você utilizar ou para lhe atrapalhar, tudo que está ali é importante. Tinha até aquela estação, lembra que a gente fazia lá no curso? Que tinha, quando vocês falavam, vou realizar a intubação, aí o cara tirava um pano assim de cima do negócio e tinha um monte de coisa ali para você fazer a intubação. Então, veja, que é muito importante essa dica que você deu. Isso que você falou, olha, quem estiver escutando, anote isso. Observe as coisas que estão dentro da estação, porque você vai precisar utilizar para alguma coisa aquilo dali. Seja para lhe atrapalhar ou para lhe ajudar. Maravilhoso. E, doutora, agora vamos falar um pouquinho sobre a sua preparação do curso. O que lhe ajudou a você fazer a prova. Já falamos sobre a prova, daqui a pouco a gente pode voltar um pouquinho na prova para a gente comentar mais algumas coisas que eu quero lhe perguntar. Em relação ao curso, você teve a parte ali presencial. A parte presencial, o que foi que ela ajudou lá na hora de você fazer a prova? Eu acredito que isso, por mais que a gente não soubesse o padrão da UNIRG, as coisas que você realmente falou, que poderia ser. Então, porque eu lembro que às vezes a gente ficava afastados, parar sem ator, vamos praticar isso, vamos praticar o esqueleto, essas coisas, não fugir do padrão, vamos praticar procedimento. Então, isso me ajudou muito. É tanto que quando eu cheguei em casa, eu não fiz tanto checklist, porque todo mundo surtando de treinar checklist. Eu falei, não, eu vou treinar o checklist, mas eu vou treinar também essas outras coisas. Entendi. Então eu treinei algumas vezes sem ator, só falando mesmo. Comecei a pegar conhecimento de algumas enfermidades que eu achava que eu não estava muito segura. Então comecei a estudar também a teoria. Então isso foi me ajudando. Entendi. Ou seja, lá você não sabia como seria. Então você se preparou para diferentes formas que poderia cair. Sim. O esqueleto que a gente fala lá, que é o padrão que a gente estuda de perguntas que a gente faz e como a gente organiza a nossa estação. O que isso te ajudou lá na hora de fazer as estações da UNIRG? Porque lá vocês tinham um ator que não respondia. O que foi que te ajudou? Em tudo. Porque, como eu falei, eu só pulava algumas partes do meu esqueleto.
Mas eu continuei o esqueleto. Entendi. E como você já havia indicado a gente, estuda sem ator, que pode acontecer isso, então eu já havia treinado também sem ator. Então eu só pegava e falava. É tanto que eu ficava, supondo que a paciente respondeu tal coisa, minha próxima pergunta seria isso, isso, isso. Então, eu continuei a minha linha de raciocínio, eu nunca mudei. Maravilhoso. E isso era até melhor. Eu acho que isso foi até melhor, porque se você tá ali, se você sabe, agora lógico, para quem treinou dessa forma, se você sabe abstrair tudo que você vai fazer, é melhor do que a pessoa lhe interromper. Muitas pessoas têm dificuldade, lógico, dependendo da pessoa, mas muitas pessoas têm dificuldade de quando começa a fazer o esqueleto, a pessoa interrompe. E vocês não, vocês tinham lá o tempo só para pensar, para tirar tudo da cabeça, falar o que vocês fariam e estava muito melhor, né? Agora, tinha duas estações que eram de interpretação de exames. Como é que foram essas estações? Me conta. Essa estação foi punk. Só que, graças a Deus, a minha eu acho que foi uma das melhores. Porque, como eu falei, eu peguei no terceiro dia. Então, eu tive um certo tempo para me preparar. Isso me ajudou. Não vou mentir que eu, digamos, tive... Como que diz? Tive uma ajuda extra, né? Em relação a ser terceiro dia. Como estava caindo muito exame, ressonância, já tinha caído tomografia, já tinha caído sobre tudo, eu comecei a ler sobre isso. E quando veio a minha estação, perguntou qual a diferença entre tomografia e ressonância. E aí eu já tinha estudado tudo sobre isso. Então eu tirei 9 nessa estação. Foi uma das minhas melhores estações. Só que a outra foi um raio-x numa folha ofício, que não dava para ver nada, não dava para identificar realmente. Eu supus que era um pneumotórax hipertensivo. E, tipo, do nada, você só tinha a folha, te pedia o diagnóstico, não era nem hipótese, era o seu diagnóstico, conduta, como é que diz? A natureza, uma coisa assim, muito viajando mesmo, não era nem suas hipóteses, ou não abria diagnósticos. Aí é um pneumotórax hipertensivo. Quando saiu, veio uma telectasia. Só que, tipo, eu nunca pensei, porque geralmente isso já é uma complicação, não é a causa principal. Não é uma doença, né? Não é uma doença propriamente dita. Então, foi, assim, muito, muito estranho. A forma, essas duas estações foi bem punk. Tirei 1,5 nessa estação. Entendi. Ou seja, você aí que está escutando, já saiba, lá na Unirg, se repetirem o padrão que eles fizeram agora, eles vão colocar 2 estações das 10 que são para você avaliar. Em algumas das estações de alguns alunos, foram histologia, né? Tinha um corte histológico lá que você tinha que analisar o que era. Então, podia ser uma característica apenas. Não necessariamente era uma enfermidade. Às vezes era uma anemia megaloblástica, e você tinha que olhar lá e ver alguma característica. Então, veja, coisas que não fazem o mínimo sentido, porque isso não é o papel de quem faz, de quem está revalidando o diploma. Ele não quer avaliar se você é médico ou se você não quer, mas se você está apto a atender na unidade básica de saúde, por exemplo, ou em qualquer coisa que seja. Então, eu não vejo muito sentido. Mas tudo bem. Se você vai fazer a prova da Unirg, você tem que saber que isso pode ser perguntado. Então, pode dar uma ressonância, um raio-x, uma tomografia, para você poder fazer a avaliação disso daí. Isso que eu achei mais complicado dessa prova. Mas tudo bem. Tem coisas que deu para fazer e tem coisas que não deu, né? Me conta, quais dicas você daria para a prova prática da Unirg para quem vai fazer a prova prática? Esquecer padrão INEP, mas não esquecer o esqueleto. É tipo assim, é você se preparar, a mesma coisa do checklist, mas só que tirar da cabeça, que eu vou ganhar ponto por me despedir. Não, lá não vai ter isso. Mas faz o seu esqueleto, não esquece isso, continua com o seu esqueleto. E na hora você usa a sua parte que está pedindo. Entendi. E mais a maneira mesmo de você se portar. E, tipo, abrir muitas, digamos, hipóteses diagnósticas. Entendi. Porque teve uma questão mesmo lá de laceração na estação, que só tinha um boneco. Eu supus que era um pós-parto, não me falavam. E, na verdade, era uma violência sexual. Só que eu também falei sobre isso, que poderia ter sido uma violência sexual. Só que aí eu não pedi os exames. Porque eu tinha
conduzir como se fosse um pós-parto. Então, quando for fazer, não. Mesmo sendo um pós-parto, falo, se for pós-parto, eu vou fazer isso, se for violência sexual, eu vou fazer isso. Entendi. Abrir mais os diagnósticos mesmo e falar. Ou seja, lá no INEP você faz o diagnóstico diferencial, mas você não descreve as coisas que você faria. Aqui, sim, se você der fala 3 diagnósticos diferenciais e explica o que você faria para cada um deles. Isso. Né? Faz um resumão. Mas, assim, o bom da UNIRG é porque o tempo dá. Então, não tem problema você fazer isso. Você pode falar os 3, que se você falando, vai dar certo. Entendi. Tipo, você vai pontuar. Entendi. O legal é que a preparação é a mesma. É bom saber disso. A preparação é a mesma. A diferença é que a teoria vai ter que ser um pouco maior. Pelo que você está falando, a teoria vai ter que ser um pouco maior. Você vai ter que entender diagnóstico de imagens, então que é uma coisa específica, né? Muita coisa você vai ter que analisar, porque vai ser... E outra coisa, vai ter que entender também de patologia, né? Porque isso que análise das enfermidades no corte histológico, isso é patologia. Matérias lá básicas, né? Histologia, patologia, então é mais complicado por causa disso. Mas são 2 pontos dos 10 pontos, né? E alguma coisa a pessoa consegue, não é que você vai fazer. Na estação que você não sabia nada, você tirou 1,5. Já conseguiu alguma coisa na estação. Me conta, quando você viu lá, porque você precisou fazer recursos, me conta sobre a experiência com os recursos da UNIRG. Por que você precisou de recursos? Como é que foi essa história? Precisar de recurso até agora eu tô sem entender. Porque teve uma estação mesmo de Alzheimer que eu tirei 2. Quando saiu os critérios, eu falei tudo. Então eu falei, é impossível. Essa estação aqui, no mínimo, eu tenho 8. E aí eu peguei, coloquei meus recursos mais em cima dessa, porque eu tinha absoluta certeza que eu ia ganhar pontos. Entendi. E quando eu fiz os meus recursos, não saíram pontos para ela. E eu fiquei, sem entender nada, porque não tinha lógica. Entendi. Então, eles não liberaram os vídeos. Isso foi bem angustiante, porque a gente fazia mesmo na cega, pelo que você sabia que tinha feito. Então, não adiantava pagar recurso para fazer recurso. Não adiantava, porque não tinha vídeo. Não tinha um vídeo. Então, tinha que ser realmente você mesmo de saber, não, eu falei isso, eu falei aquilo, e colocar no seu recurso. Pela experiência que eu tenho com o INEP, se eles liberassem os vídeos, todo mundo ia aprovar. Todo mundo. Sim. Todos iam aprovar. Porque não tem como. Você tem uma ideia já como é. E pelo que eu vi das estações, porque eles deram todas as questões de todas, né? Você consegue ver o que foi que eles fizeram e eles colocam de forma muito subjetiva o que eles avaliaram. Não é uma coisa pontual como é o INEP. Eles avaliaram tal coisa. Não. Critério 1, critério 2, 3 e 4. E aí eles falam de forma bem superficial. Aquilo não tem como a pessoa não ter feito. Porque todo mundo que entra na estação, a primeira coisa que ia fazer era essas coisas. Então tinha critério que era assim... realizou a avaliação do exame físico. Assim, um critério bem superficial. Todo mundo que se prepara para o INEP não tem como não ter feito aquele. Porque o INEP você perde ponto, porque é assim. Ele fala, perguntou 5 dos 8 critérios. Aí tem como você perder esse ponto. Mas realizou o exame físico e tinha gente que tinha lá 0 nisso daí. Eu digo, meu Deus do céu, isso aí é muito difícil a pessoa não fazer. E a pessoa diz, mas eu fiz, eu verbalizei todo o exame físico. Só que aí a malandragem, eles, na minha opinião, parece, né, não vamos dizer que é verdade, o que parece é que eles queriam uma quantidade de pessoas para aprovarem. Eles não queriam que passasse daquela quantidade. Então, parece, não tenho certeza disso, mas parece que eles observaram assim de forma muito superficial aqueles que poderiam aprovar, né, que estava muito na cara, e aí eles liberaram os museus que estavam com a nota mais alta, porque não podiam aprovar todos. Né? Eles não queriam que aprovasse todos. Reserva de mercado é terrível. Sim. Olhe lá se aquele padrão que eles fizeram, não fizeram de última hora. Verdade. Porque tinha coisas absurdas. Eu não sei se você deu uma olhada, eu acho que nas minhas estações mesmo tinha uma pericultura normal, uma criança normal, não tinha uma clínica, nada. E aí o diagnóstico era AVE. Numa criança de 6 meses, tipo... Sim, muito aleatório. Não tem lógica aquilo ali, não. Não, e é uma coisa que não é comum, né? Não é comum, não tem nada a ver perguntar isso. Não, e como eu já estava muito
pilhada em relação, até fiz as manobras para descartar uma meningite, eu falei, pelo menos isso eu vou fazer, vai que... E não, mas não, era um AVE, tipo, a meningite já não tinha lógica eu fazer porque era uma criança normal, mas tá bom, tanto vou calibrar a balança como vou fazer, vou viajar e tentar um diagnóstico diferencial, mas nunca que eu ia pensar no AVE, né? Se o ator respondesse, se tivesse alguma coisa, aí poderia ser que tivesse alguma coisa ali, mas nada, era só as consignas iniciais para você imaginar. Aí se tinha alguma característica que era patognomônica de AVE, mas era algo muito específico, né? Uma coisa muito específica que não tem como você, numa prova de revalidação, você pensar de primeira. Então é complicado. Então você que está escutando aí, você já sabe como é a prova da UNIRG. Se quiser fazer, é mais uma prova, né? Eu acho que é legal o cara fazer INEP e tentar outras também. Não é ruim você tentar outras provas. Mas o que eu acho legal do INEP, assim, é porque ela é previsível. A gente tem os vídeos, a gente tem as questões, a gente vai ter tudo ali certinho. Então eu acho que ela é previsível. Eu acho legal. As outras, o UNIRG, eu tenho um amigo que passou na UEPA também, a UNIRG, vários passaram na UNIRG, eu tenho da UEPA, então são outras opções. Mas sempre veja aí o que é melhor para você para fazer. Doutora, quando você viu lá, depois de todo o sofrimento do recurso e tudo, aprovada, qual foi a sensação? Nossa Senhora, só chorava. Eu tava... Porque eu sou criada por uma tia, então eu tenho 2 mães. E só que nessa hora eu tava na casa da minha outra mãe. Quando eu recebi a notícia, eu só comecei a tremer e chorar. Não, porque passou o dia inteiro eles atualizando as estações, né? Então foi o dia inteiro angustiada, dando patada em todo mundo. Quando eu vi lá meus pontos e tudo, aí eu comecei a chorar, tremer. Aí eu disse, não, vou lá embaixo avisar minha outra mãe, né? Que eu vim pegar a minha moto, o papai, não, pelo amor de Deus, pega aqui água, não sei o que. Eu saí mesmo louca, chorando, desesperada. Aí foi loucura. E aquela angústia, enquanto eu não vi o nome na lista mesmo, porque passaram mais 3 dias para liberar a lista. Eu olhava o sistema de 2 em 2 minutos, direto, para ter certeza que não tinha mudado a nota. Eita, sofrimento. E somava umas 50 vezes. Não, tá batendo. Sofrimento demais nessas coisas. Mas tu ainda foi bom? Foi pouco tempo? Quanto tempo deu do momento que tu dezembro para cá? Foi quando foi a prova da UNIRG? Foi em abril. Abril, mas dia o resultado abril. Saiu quando? O resultado? O resultado final de tudo. Foi agora recente, em agosto? Foi em agosto? Não, o resultado de agora? O último resultado, quando foi que saiu a data do último resultado? O último resultado saiu dia 26. De agosto ou de julho? De agosto. 26 de agosto. Então, de dezembro para agosto. Tá vendo? Não foi nem um ano. Foi sofrimento pouco. Não foi, não. Eita, mas foi muito bom. Olha, ainda bem que você foi desenrolado e aproveitou as oportunidades. E fez aí logo a prova que deu para você fazer. Foi muito bom. Não, a mamãe já tava. Graças a Deus que deu certo, eu não aguentava mais. Você tirou para todos os lados. Porque tudo que tava tendo, eu só me inscrevi para a UEPA de novo, porque gerava concomitância com a UNIRG. Porque senão eu acho que eu ia arriscar também. E aí isso é importante também. A única que não tem isso é a USP. Só que a USP não vale muito a pena fazer, na minha opinião. Não vale muito a pena fazer, não. É bom fazer INEP e escolher uma que você acha que é melhor. A UEPA, a UNIRG ou alguma dessas assim. Mas também tem aquela questão de, se você aprova, você pode pedir a baixa na outra universidade, né? Eles deixam você se inscrever em algumas, mas aí, depois de um momento, você tem que escolher uma ou outra. Aí tem essas brechas legais. Então, dá uma olhadinha aí no que você vai fazer. Muito bem, doutora. Eu quero lhe agradecer pela sua participação, porque eu sei que o tempo, a gente tem muita coisa para fazer e tal, é difícil encontrar um tempinho para a gente fazer essas gravações, então eu quero lhe agradecer. E quero lhe parabenizar pela sua aprovação, porque passar no Revalida, seja da UEPA, seja da UNIG, seja da UFMG, da UFMT, o UFMG é só pela Carolina Bori, mas é mais difícil ainda. Unicamp, qualquer que seja, INEP, todos eles são muito difíceis e são penosos. A gente passa muito tempo para aprovar. A gente brinca assim, de dezembro para agosto, mas veja, isso era para ser rápido, né? É para você fazer uma prova e já passar. E não, o cara fica sofrendo, tem muita coisa. Então eu quero lhe parabenizar pela sua vitória. Você é uma vencedora nesse aspecto. E queria que você desse suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista.
Amém, obrigada. Nossa, é um alívio grande, viu? Acho que é o dia mais feliz da nossa vida. Não tem outra explicação, não. Dizer acabou é muito gratificante. E, assim, eu acredito que a Unir, como estava falando, ela realmente não seguia um padrão, mas eu acredito que, diferente da UEPA, que eu estava comentando e tudo, acho que foi a que mais se aproximou, realmente. Seguiu um certo padrão, não foi algo impossível, foi mais desorganizado. Eu acredito que pela primeira vez eles não tinham noção, quando entraram nisso, do que estavam lidando. Então eles foram muito despreparados. Eu acredito que se eles fizerem, eles querem fazer um segundo edital, então eu acho que vai ser bem melhor, porque já teve algumas coisas que foram boas, né? Então eu acredito que eles vão melhorar essas questões da prática e tudo, para seguir realmente um padrão, ser mais claro os critérios. Então, eu acredito que vale a pena sim fazer. Entendi. Porque a Unic foi, de todo, eu acredito que tem muita gente revoltada com ela, porque realmente foi injusto a prova prática, os resultados, os recursos. Mas, assim, ela tentou acomodar a gente. É tanto que teve gente que fez prova de madrugada, ela levou pizza pra galera. No dia da prova teórica, deu um chocolatezinho e tudo. Coisas assim que, tipo, bestas, mas coisas que nenhuma outra faculdade fez, né? Realmente ela tratou muito bem a gente. Então, eu acredito que, lógico que eu vou falar melhor porque eu consegui aprovar. Lógico. Mas eu acredito que mesmo quem reprovou, por mesma revolta, se sentiu, assim, médico, se sentiu bem acolhido. E eu acredito que ela vai melhorar com os erros. Infelizmente, ela ainda não sabe o quanto que vai dar trabalho também a complementação. Ela ainda não tem noção disso. Então, ela estava muito com isso na cabeça de ganhar dinheiro com a complementação. De cabeça, que é também. E a quantidade de pessoas que muita gente não vai se inscrever, eu acho que ela vai, não. Vamos ser mais justo, porque a galera não tá tão pilhada em complementação, então eu acho que vai ser bem melhor. Quantos aprovaram do total que fizeram a prova? 127. E quantos fizeram a prova? Da prática, 468. Foi um resultado bom. Um resultado bom dos que conseguiram. Eles queriam, como você falou, se todo mundo entrasse e eles não iam ganhar com complementação, né? É a regra do marketing ainda, das revalidações. Sim. Então, meus amiguinhos, você que assistiu esse podcast, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha se identificado com a história da doutora. E eu quero que você curta, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal, para que a gente possa divulgar esse podcast, essas entrevistas para o maior número de pessoas, para que as pessoas saibam como é que é aprovar nessas provas de revalidação, seja ela do INEP, o NIRG, o FMT, o que quer que seja. E nos vemos no próximo podcast Revalida. Papai do Céu abençoe todos vocês. Tchauzinho.